Boa tarde. Eu vou continuar o meu testemunho, aquilo que me aconteceu há já cerca de 5 anos, e o que o Senhor me mostrou no que diz respeito à fé. Toda a gente fala da fé, eu creio no Senhor, tenho fé no Senhor, tudo bem. O Senhor me mostrou para mim algo que eu não conhecia completamente. Eu falava da fé, eu pedia fé, era preciso fé, mas impalpável, sabe? Impalpável. Então ele mostrou na sua palavra o que é a fé. Não estudei. Eu comecei a ler a palavra de Deus e ele me mostrou várias passagens que me ajudou realmente a saber o que é a fé de Deus em nós. Deus me permitiu perceber que a minha fé antes deste evento que eu contei num vídeo anterior era baseada sobre a necessidade de guardar a lei como na antiga aliança e que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, veio substituir os sacrifícios de animais e perdoar os nossos pecados. Sabe, ele veio fazer isso. Só que aquilo que o Senhor quer não era isso. Eu guardava toda a lei, fazia tudo para agradar ao Senhor. Eu ouvi dizer, pastores, dizendo que o Senhor gosta da diversidade, portanto, há várias igrejas, elas não fazem tudo da mesma maneira, não creem tudo da mesma maneira, mas o Senhor ama a diversidade. Mentira. Sim, ele ama a diversidade, por isso ele criou a raça negra, a raça branca, a amarela, enfim, compreende? Mas não é essa a diversidade. A verdade é a verdade para sempre. A justiça de Deus é a justiça de Deus para sempre. Então, sabe, em cerca de 20 anos, eu nem uma só vez ouvi dizer nessa igreja que eu frequentei durante 20 anos que Cristo vivia em nós. Compreende? É possível que cada igreja tenha as suas maneiras de compreender e você pensa que está a agradar a Deus e na realidade está a seguir os homens. Porquê? Porque cada homem tem a sua compreensão. A compreensão de cada igreja é diferente porque o homem que realmente criou essa igreja, ele compreendeu a Bíblia dessa maneira, que ele ensina, que ele ensinou, e a igreja continua, ele já morreu, mas a igreja continua fazendo a mesma coisa, os outros que seguem e que vão ouvindo. Então, como a maioria dos cristãos, eu seguia os ensinamentos do pastor da igreja. Como você, hoje. Deus me mostrou também que aqui, sabe, ele mostrou que eu não devia ver o Novo Testamento como a nova lei. Como se fosse uma nova lei. Que temos de guardar, ou até mesmo um método, sabe, que devemos aprender a evangelizar. Quer dizer, a Bíblia teria um método no Novo Testamento para aprender a evangelizar. Então, vamos ver como é que os discípulos faziam e a gente vai fazer igual. Não é possível fazer isso. Isso não vem de Deus. Então, também não é como, sabe, começar a abrir uma igreja. Porquê? Porque você não pode abrir uma igreja e dizer esta é a verdade aqui é que se encontra a verdade, a outra lá, não, a minha igreja é que é a verdade. Porquê? Porque só há uma verdade, a verdade é Cristo. Então os pastores deveriam, sabe, com muita humildade, se colocar por detrás de Cristo e deixá-lo falar ele, sabe? Porquê? Porque Cristo é o cabeça.
Ele é que coloca um ali, outro acolá, ele é que distribui no corpo como ele quer e ninguém pode fazer isso no lugar dele. Ele não deu autorização para colocar no corpo como você quer, como eu quero, como qualquer outro pastor quer. É ele. Mas o povo de Deus já perdeu a consciência que é Cristo. Mas como eles não veem Cristo, então ele fica a ser abstrato, porque falta a fé. Que ele realmente governa a sua igreja, que ele vive em nós e que ele quer nos dirigir. Sabe, nem evangelizar você pode realmente fazer por você mesmo. Porque não adianta. Não adianta. Porque, sabe, Paulo, ele foi enviado. Os discípulos, eles foram enviados. Sabe, por Jesus Cristo. Os discípulos, quando Jesus estava ainda sobre a terra, em carne, e Paulo, quando o encontrou a caminho de Damasco, apareceu a Paulo. Sabe, é ele que faz tudo. E ele escolheu Paulo para realmente fazer um trabalho com os gentios. Sabe, você não pode fazer algo por si mesmo porque você tem talentos. Todos os homens têm talentos, mas não para servir no reino de Deus. Compreende? Mas os homens, com os talentos que eles têm, muitos pastores, muitos pastores, com os talentos que eles têm, eles levam após si os crentes que dizem crer em Jesus, e muitos creem verdadeiramente, mas esses não ficam muito tempo nessa igreja. Ele fica na igreja de Jesus Cristo. E ele recebe as ordens de Jesus Cristo. Não recebe as ordens de um homem, não. Maldito o homem que crê noutro homem. Sabe, todo pastor que não envia o povo a verificar na palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, aconselhá-lo a ler a palavra de Deus, ele mesmo, para que o Senhor revele tudo o que ele tem que compreender, isso não é um verdadeiro pastor. Ele lhe vai dar, sabe, tudo na boca, comer tudo direitinho, para você realmente compreender o que você tem que fazer. Porque ali na igreja é assim que se faz. Então você vai compreender e você vai seguir um homem. Foi o que eu fiz, é o que todos fazem. Eu digo, eu fiz, não faço mais. Então, sabe, Jesus é o chefe e Deus ele coloca no corpo como ele deseja. Portanto, a sua vontade não conta. A minha vontade não conta. A vontade do seu pastor não conta. Então é assim. É por isso que nós devemos, pela fé, crer que é Deus quem está no comando de tudo o que existe, visível e invisível. E que Ele deseja, sabe, mais do que qualquer outra coisa, dirigir as únicas criaturas que Ele criou à sua imagem. Ele quer realmente dirigir a criatura em direção ao caminho estreito que é Jesus Cristo, não um pastor. Os pastores, certamente que aqueles que vêm de Deus, eles conhecem bem todas estas passagens e eles sabem muito bem que eles não podem nada. Eles só podem ajudar o crente a avançar no caminho estreito que é Jesus Cristo. Levá-los a Ele. Levá-los a Ele. E aqueles que são novos na fé, poder testemunhar aquilo que o Senhor tem feito na sua própria vida. É assim que Paulo fez. Eu pensava no princípio que, quando eu lia as epístolas de Paulo, que ele teria um grande conhecimento, etc, por isso ele podia falar como ele falava, mas não é isso.
Paulo tinha muito conhecimento da lei. Ele tinha uma boa posição no judaísmo. Mas, na realidade, o que aconteceu foi que Paulo foi chamado por Jesus Cristo e foi enviado por ele. E Cristo vivia nele. Você vê quando ele diz alguma coisa aos irmãos, ele diz, como ele disse aos coríntios, que andavam no pecado, na fornicação, no adultério, sabe? Que andavam na carne. Ele dizia, irmãos, aquele que é nascido de novo é uma nova criatura. Por que é que Paulo dizia isso? Ele foi ver isso em algum livro que existia? Não, ele estava a viver isso. Ele creu em Cristo. Cristo era o seu chefe. Ele seguia Cristo. E Cristo transformou de uma tal maneira que ele compreendeu e pôde testemunhar que, irmãos, se você nasceu de novo, é uma nova criatura. É a mesma coisa que dizer, vocês não podem andar mais assim. Então como é que vocês nasceram de novo? Então ele disse para eles, olha, eu só pude dar leite, porque vocês não estão preparados para o alimento sólido, que é ter o contacto direto com Jesus Cristo. Se trata de um caminho, sabe? E não o fim do caminho. Você aceita Jesus, entrou no caminho, pela porta que é Jesus, entrou no caminho que é Jesus, mas isso não é o fim do caminho. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que não basta apenas dizer creio em Jesus e se batizar para ser salvo. Por quê? Porque não é o fim do caminho. E o Senhor não disse, eu sou a porta, tu entras e acabou, está tudo feito. Não. Eu sou a porta, eu sou o caminho. E agora nós temos que o seguir nesse caminho. Sabe? Para ser salvo, você crê em Jesus e se batiza, sim. Mas aí começa, sabe, o poder de Deus em você para transformá-lo à imagem de Cristo. Porque se você dizer, eu creio no Senhor, eu fui batizado, eu estou salvo. Mas o Senhor diz para você isto. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem entra, Senhor? Só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E você não consegue fazer a vontade do Pai que está nos céus se você não lê a Bíblia, se você não tem Cristo no coração e não o deixa exprimir-se através de você. Está lá, está em Mateus 7:21. Você não poderá, sabe, entrar no reino dos céus. Porque você diz simplesmente, Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará. Então o Senhor também, quando eu comecei a ler a Bíblia, sabe? Então o Senhor, a ler, não a estudar, a ler a Bíblia, sem procurar nada. Só que depois o Senhor me parava, sabe, em certas passagens da Bíblia. E eu compreendi que só pela fé verdadeira podemos entregar, sabe, entregar as nossas vidas a Jesus Cristo. É por isso que o povo que não foi convertido e que diz que é cristão não entregou as suas próprias vidas nas mãos de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles querem continuar a fazer a sua própria vida. Vou deixar de trabalhar? Não é isso. Vou deixar de ir à escola? Não é isso. Você já não vive mais para você. Todos os projetos são os projetos de Cristo. É só isso. E você está à espera que Ele fale com você, dentro de você. Se você nasceu de novo, você vai ouvi-lo. Eu não estou a dizer que você vai ouvir uma voz. Até pode ouvir, até acontece. Mas você vai ouvi-lo lá no seu espírito. Você quando se põe de joelhos e você vai começar a pedir ao Senhor, e depois de repente parou e o Senhor coloca outra coisa no seu espírito.
E você, pois, é isso, Senhor. Sabe, porque a oração também você fala, mas o Senhor também. É por isso que o Senhor dizia que não fazeis como os pagãos que, sabe, que pensam que por dizer muitas palavras, que eles vão obter alguma coisa. O que viveremos nesse caminho estreito, sabe, não é nada daquilo que as pessoas pensam. Mas é algo que aquele que nasceu verdadeiro novo vai descobrir ele mesmo, à medida que vai vivendo nesse caminho. Pois é, irmãos, sabe? É um caminho onde aquilo que se resta da sua alma e da sua carne, vai ser destruído. Esse é o caminho estreito. Satanás, o diabo e os anjos que o seguiram recusaram-se a ser conduzidos por Deus. Lá no jardim de Éden, ele enganou os únicos seres criados à imagem de Deus. Ele também enganou você, também enganou-me a mim. E você quer ficar no engano? Seguindo homens? Você já viu quantas seitas existem que falam em nome do Senhor? E você não vê obra nenhuma nessas criaturas, nem nos pastores? Você, se tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você vai ficar realmente chocado com aquilo que eles dão para você. Sabe, ele levou para o caminho largo, Satanás, levou para o caminho largo e espacioso da rebelião, onde infelizmente muitos cristãos se encontram simplesmente porque não leem a Bíblia e se deixam seduzir por falsos pastores. Para nos aproximarmos de Jesus ou de Deus, é absolutamente necessário crer que Ele é capaz de nos transformar na imagem perfeita de Cristo. Se você crê em Jesus por todas as outras razões, quer dizer, para ter uma melhor vida, como eu disse no princípio, para que as coisas vão bem, para que tudo vai ser algo que você vai, sabe, a alegria constante do mundo, a alegria do mundo. Não, se você não crê que Ele é capaz de o transformar hoje na imagem perfeita de Cristo, nesta vida, como diz a sua palavra, todos nós, veja o que diz a palavra de Deus, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vá lá ler 2 Coríntios 3,18. Vá lá ver. Com os seus próprios olhos, sabe? E sabe o que quer dizer tem olhos, mas não veem? Não querem ver. Não, eu já estou muito bem na minha igreja, eu conheço tudo, o meu pastor é muito bom, legal. Isso é que é realmente ter olhos, mas não ver. Terem ouvidos e não querem ouvir. Sabe, aqueles que eram cegos, Jesus os curou da cegueira, eles puderam ver. Aqueles que eram surdos, Deus curou realmente da surdez e eles puderam ouvir. Mas há aqueles que não querem ir após Jesus para verem e para ouvir. Querem continuar num homem, ouvir um homem, nessas igrejas que há cada vez menos aqui na Europa. Mas muitas ainda noutros lugares, como no Brasil, por exemplo. Sabe, não é lá no céu, como muitos cristãos que vivem na carne dizem, que isso é possível. Isso é possível agora. Para eles não é possível, pois não leem a palavra de Deus, preferem crer no homem e não receber a palavra de Deus que está nas Escrituras. Porque o que acabei de ler está nas Escrituras. Estas passagens de Coríntios nos mostram
a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Hoje. Precisamos absolutamente de ter fé na palavra de Deus e Ele o fará pelo seu próprio poder. Entendeu? Quando você realmente vai para Ele, você para Ele, sozinho com Ele, para Ele realmente entrar em você. Sabe? Pois em verdade o Senhor diz isto. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Sabe, nada vos será impossível. Então porque os cristãos dizem que é impossível não pecar mais? Porque você não vive sem pecar, você vai ousar dizer que a palavra de Deus é mentirosa? Que João, que diz isso também, aquele que nasceu de novo não peca, ele é mentiroso. Então joga a sua Bíblia fora porque não vale nada. Você sabe mais do que a palavra de Deus. O Senhor, quando realmente Ele entra em nós, sabe, é uma limpeza, mas é um caminho estreito. E nem todos querem entrar nesse caminho. Porquê? Porque o caminho largo é fácil. E os pastores dão esse caminho largo para as pessoas. Oh, Deus é amor. E a partir daí você faz tudo o que quiser porque o Senhor perdoa. Sim, Deus promete transformar completamente o nosso ser, porque o apóstolo Paulo diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Sabe, não é depois da vinda do Senhor, é na vinda do Senhor Ele quer nos encontrar desse jeito. Sabe? É nesta vida que o nosso espírito, alma e corpo devem ser íntegros e irrepreensíveis. Se isso não for o caso, sabe, não? As consequências são irreversíveis. Quer dizer que você não pode mais voltar atrás para ser outra coisa do que aquilo que o Senhor vai ver quando Ele chegar. Você não poderá mais. É irreversível. Se não acredita, veja na sua Bíblia o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz isto, é só uma pequena passagem. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele é santo e nós temos que ser santos. De outra maneira, não poderemos ver o Senhor quando Ele voltar. Aí será para o julgamento na segunda ressurreição. Sabe, se eu estou a falar isto é porque o Senhor, Ele me abalou. Eu pensava como todos os cristãos, pensava um pouco diferente, como na outra igreja, as outras igrejas, mas eu continuava, sabe, sem viver no Espírito. Não dá para viver Cristo sem viver no Espírito. Foi o que Paulo explicou. Ele nos amava, ele amava o povo de Deus e Cristo nos ama hoje para que nós possamos realmente encontrá-lo pessoalmente. Sabe? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Leia a Bíblia. Quando o Senhor nos mostra estas coisas, não dá para ficar calado, não é? Se amamos o povo de Deus. Se você sabe estas coisas e tem um irmão na fé, você não vai dizer nada para ele, para não chocar. Você não vai dizer nada porque vai chocar. Ame somente o seu irmão, mas a gente viu que é amar em toda a justiça. Sabe? Não é um amor que não há justiça. Deus é amor e Ele é justiça. Estamos ouvindo
esta mensagem essencial nas igrejas hoje? Estamos ouvindo, e vocês estão a ouvir isso? Nas vossas igrejas? Tudo aquilo que foi dito agora aqui? E que realmente o Senhor começou a trabalhar de tal maneira em você que você realmente já não faz nada para você mesmo? Eu ouço, ou mais, eu ouvi na época que frequentava ainda essas igrejas. Hoje eu posso ouvir ainda aquilo que dizem certos pastores para melhor compreender até que ponto eles vivem em Cristo ou não. Mas eu ouço um outro evangelho em todo lugar no mundo. Um evangelho à imagem do homem, sabe? Sem fé, sem a fé viva, sem frutos, cheios de montanhas de conhecimento. Aí nunca houve tanto conhecimento bíblico, estudos bíblicos, mas isso não transforma ninguém. Só transforma as palavras que você come para você. Essas montanhas de conhecimento não têm necessariamente a orientação do Espírito Santo. Compreendeu? Eles vão fazer cursos para aprender a Bíblia, cursos teológicos para serem pastores. Ora, nenhum homem, mesmo Paulo, que era um homem muito, muito instruído, ele disse: eu tive que considerar todo o meu conhecimento como porcaria para aceitar Cristo. Porque não tem nada a ver com o conhecimento, mesmo o conhecimento da lei, que era a lei de Deus. Você compreende isso? Sem a orientação do Espírito Santo, você não vai chegar a lado nenhum. Acredite na palavra de Jesus que diz: sede, portanto, perfeitos, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus 5,48. Então, pode ser perfeito ou não pode ser perfeito? Mas para poder dizer que é perfeito, não pode pecar mais. Tem que amar como aquele amor que nós acabamos de ler mais acima. Sabe? Cristo em nós. Ele nos capacita para podermos avançar no caminho estreito, para que Ele nos transforme à sua imagem. Não devemos ler todos os ensinamentos da Bíblia simplesmente para acumular conhecimento. Temos de comer este alimento espiritual com fé, acreditando que o Senhor nos diz de sermos perfeitos. Você não crê? É isso não ter fé. Não pode ser, até porque toda a gente é do mesmo jeito. Os pastores todos dizem que não é possível. Mas a palavra de Deus diz, lá sabe, ela diz que é possível ser perfeito. Quem mente? Cristo não mente. Cristo não mente. E isto é possível porque, sabe, a fé, segundo o que diz Paulo aos Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. Mesmo se você ainda não vê acontecer tudo aquilo que o Senhor está a dizer, se você se deixa guiar por Ele, Ele vai realmente exprimir em você tudo isso. E a sua transformação será feita do interior, não pelo seu conhecimento ou intelecto humano, pelo Espírito de Deus no seu espírito. Aonde você nasceu? Você nasceu do Espírito. O homem recebeu um espírito novo para poder aceitar, porque o espírito mesmo do homem antigo não aceitava. Então ele recebeu um espírito novo do homem e o Espírito de Deus dentro desse espírito do homem novo, para poder ouvir e não rejeitar aquilo que tem na palavra de Deus. Sabe? Então o apóstolo Paulo nos diz que também que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então não diga que não tem fé, porque se você não tem fé, tem que a pedir. Mas sabe, antes de pedir, tem que pedir a fé, mas tem também que saber que quando se batizou,
se você não tinha essa fé de que realmente você era um pecador e que Deus era capaz de o transformar, dá a impressão que, sabe, é como se tivesse de começar tudo de novo. Para mim foi um começar tudo de novo. Eu batizei-me várias vezes, porque cada vez que mudar, o seu batismo não é válido, porque aqui é que é verdade. E eu, ok, vamos lá. Sabe? Como se fosse tomar um banho, mas não, eu fazia com sinceridade. Mas como o Senhor me mostrou que o problema não estava no batismo. Eu já me tinha batizado. O problema está de receber o Espírito Santo dentro de mim, para que ele possa trabalhar comigo. É a mesma coisa para você. Se você não vê frutos, interrogue-se se o Senhor realmente é aquele que dirige a sua vida. É um caminho estreito, onde a fé em Deus é a única justiça. Não tem nada a ver com a justiça do homem. Não tem nada a ver com os estudos que você fez. Se você tem um diploma de pastor. Nada a ver. Sabe? A única justiça no reino de Deus, Jesus é o nosso rei, é a justiça. Sabe? Crer é que nos faz ser justos perante Deus. Os nossos esforços, as nossas qualidades pessoais, o nosso trabalho, sabe, para o Senhor, é inútil se não for baseado na fé. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Nosso Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura na terra a fé? Leia lá em Lucas 18:8. Essa pergunta de Jesus sugere, segundo a minha compreensão, que não vai haver muita fé. E isso está bem patente quando nós lemos a Bíblia, que no fim dos tempos até o amor vai esfriar. Sabe? Por causa da maldade de tudo o que se passa, até o próprio amor vai esfriar. Então, sim, a fé também não haverá muita fé. Ele talvez não vai achar muita fé. Muitos que têm fé. Então, os que têm ouvidos para ouvir, ouçam enquanto é tempo. Pois Jesus Cristo nos diz, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Então, saiamos, pois, das trevas para que ele possa brilhar através de nós. Que Deus seja louvado.